E ela me ensinou e me ensina muito sobre essa questão de letramento racial, sobre essa diversidade, né, sobre equidade racial. Nossa, o Instagram dela é perfeito, tá aqui o arroba, já sigam lá, para vocês ficarem por dentro de tudo, conhecerem mais a Lu. E Lu, me conta um pouquinho mais de ti, assim, como que tu começou nessa área, a trabalhar e tudo mais. Então, eu acho que é muito louco parar para pensar sobre a nossa trajetória profissional, né, porque tu tem que fazer literalmente uma linha do tempo. E parando para pensar, desde pequena eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, mas eu nunca me imaginei trabalhando efetivamente com comunicação, e eu acho que a gente só vai parar para pensar sobre qual vai ser a minha profissão quando a gente tem que prestar o vestibular. E foi nesse momento que eu estava com muitas dificuldades para entender, né, o que eu queria. Fiz vários testes vocacionais, fui em feiras de diferentes universidades para entender as profissões e nada me conectava, até que eu fui ler sobre as profissões. Eu lembro que eu fui no site da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e comecei a ler sobre comunicação e eu vi que tinham 3 habilitações e a que eu mais me apaixonei foi relações públicas. Então, Ah, assim, legal. foi amor instantâneo, mas a gente sabe que a teoria pode ser diferente da prática, né. Então eu não sabia como ia ser efetivamente entrar na universidade, fazer relações públicas. Daí eu acabei conseguindo, né, a vaga para entrar na URGS e estudando relações públicas eu me apaixonei, assim, eu entendi que realmente era a profissão que conectava com o meu jeito, com as minhas ambições, com o futuro que eu almejava. Mas o mundo ele dá uma super volta também, né, porque durante a graduação eu já estava nesse processo que eu sempre falo, né, sobre pessoas negras estarem num processo constante de se descobrirem, né, enquanto as suas capacidades, mas ao mesmo tempo até enquanto a sua raça. Então eu sempre soube que eu era uma pessoa negra, mas eu nunca assumi esse papel, por isso que a gente sempre fala sobre tornar-se negro, né. E a faculdade foi um momento em que eu me descobri negra, eu comecei a ler sobre questões raciais, fui começar a participar de conversas dentro da universidade com outras pessoas, inclusive na época eu estava passando pela transição capilar, que é um processo de parar, né, de usar qualquer tipo de produto químico para deixar o cabelo natural. E eu lembro que várias outras colegas negras também estavam passando por esse processo. E a gente começou a trocar sobre isso, sobre essas vivências, sobre essas dores. E foi nesse momento que eu disse assim, cara, é um tema que me aflora muito, acho que eu preciso estudar mais sobre isso. E eu decidi fazer o meu TCC sobre a transição capilar da mulher negra e como a mídia retratava isso. Então, a moral da história é que durante esse processo que eu me apaixonei por relações públicas, eu também comecei a me conectar muito com diversidade, assim, né? E como eu poderia, de alguma forma, passar o conhecimento que eu estava adquirindo para frente. Então, eu acho que foi um pouco desse processo, assim, inicial de cara, são 2 profissões ou 2 áreas que eu amo, que eu quero cada vez mais construir um pouco dessa minha trajetória. E aí, do lado de relações públicas, como tu bem disseste na introdução, eu fui para várias áreas, então, assim, trabalhei com para saber, assim, eu gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui. Então, Perfeito. com tudo, atendimento, com endomarketing, uma parte até de eventos que foi muito mais numa época de voluntariado que eu fiz, que eu sempre recomendo muito, quando pessoas, né, que estão na universidade me questionam, né, sobre: "Ah, quais seriam as dicas?", eu: "Cara, faz voluntariado", porque às vezes a gente não dá valor para voluntariado, achando que, enfim, não tem tanto que não tem algo que possa te agregar, e na Exato. verdade tem muito, assim. Então, enfim, eu tive a oportunidade de ir em voluntariados, inclusive na própria universidade, mas fora dela também, de me experienciar como relações públicas, e aí, nessa parte de eventos, eu vi que realmente não é o meu forte, assim. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou dar meu nome, mas, assim, não é o que eu vou brilhar o meu olho, assim. Então eu fui indo muito por essa construção. Trabalhei em agência, que era uma vontade que eu tinha de entender, né, essa construção, muito numa linha mais até publicitária, a gente pode dizer, mas eu gostei muito. Daí fui para cliente, daí comecei a trabalhar aí já muito mais focada para branding mesmo, porque se a gente for parar para pensar, todas as atividades que a gente vai desempenhando, ela sempre tem a marca ali ancorada no final do dia, mesmo que seja uma comunicação interna ou externa, né. E ali Sim. eu comecei a construir um pouco mais essa visão,
mais holística de como a marca ela pode e ela deve ter uma estratégia bem fundamentada, e me apaixonei e fui trilhando a minha trajetória para este foco. Mas a diversidade ela sempre esteve ali, né, então aí Sim, comecei, falei, né, estudar mais, fui fazer alguns cursos e comecei a produzir conteúdos, assim, muito com, como eu falei no início, com essa vontade de transmitir o que eu estava aprendendo. Então, comecei pelas redes mesmo, pelo Medium, que é uma plataforma de texto, escrevendo, e as pessoas foram se conectando, e eu disse, cara, isso aqui talvez tenha, né, um fundamento. E à medida que eu ia estudando e ia compartilhando coisas, as pessoas iam me retornando, eu comecei a ser convidada para palestras. E aí, as primeiras palestras, assim, né, tremendo, nervosa, meu Deus, imagino. eu tenho só 6 anos, o que fizeram, né, que acreditaram que eu poderia falar alguma coisa construtiva. E assim foi, assim, então comecei nessa linha pela diversidade, né, produzindo conteúdo, comecei com as palestras, até o momento que algumas empresas começaram a me chamar para fazer algumas consultorias, e eu disse: "Cara, isso aqui pode ser que dê certo também". Então fiz algumas consultorias, né, de diversidade, fiz já de diversidade e inclusão, mas hoje meu foco é muito mais diversidade racial, até porque é o nicho que eu acabei me especializando. Então, as coisas foram caminhando até o momento que eu recebi o primeiro convite para: "Vamos fazer um curso?". Aí eu: "Cara, não será eu que eu tenho Um essa curso, é. capacidade de curso?". E aí lá fui eu fazer o meu primeiro curso, agora eu já tenho um outro. Então acho que foi assim, sabe, é muito engraçado como, que nem eu falei no início, né, dessa trajetória de tu ver uma linha do tempo, tu vê como tudo vai uma coisa vai levando a outra, as coisas vão se conectando, as pessoas vão te chamando. Então, eu acho que as coisas na minha vida, essas aberturas de portas, né, elas Sim, aconteceram muito, claro, por mim estar ali e dar, e, tipo assim, dar a minha cara a tapa, mas também por muito dessas relações, assim, de pessoas acreditarem: "Ai, nossa, eu acho que nem agora, né, tu me fez o convite, então, tipo, sim. acho que tem algo que eu posso, aprender, me conectar". Então acho que também teve muito desse lugar de possibilidades e aberturas que as pessoas me deram. Então foi mais ou menos essa linha muito resumida aqui sobre a minha trajetória profissional.